Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Hoje a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Jesus, no Sagrado Evangelho, vai nos chamar a atenção sobre aquilo que realmente é o instrumento de salvação. A cruz é esse instrumento de salvação. Ele vai fazer uma comparação com a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, porque assim como aquela serpente era um símbolo daquelas serpentes que mordiam o povo e o povo estava perecendo, aquilo que era causa de morte, Deus reverteu em causa de salvação. Por isso que Deus pede a Moisés para fazer a serpente de bronze, porque aquilo que estava fazendo o povo perecer seria aquilo que faria o povo se salvar. Depois também no Sagrado Evangelho, Jesus vai nos chamar também a atenção sobre outras realidades, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. A cruz é o sinal de salvação. A cruz é o sinal do amor de Deus, porque na cruz, onde o Filho de Deus foi levantado, a cruz ela representa a árvore da vida do paraíso, aquele de onde pende o fruto da vida, bendito fruto do ventre de Maria. Da cruz nos vem o verdadeiro alimento, aquele alimento de salvação. Da cruz nos vem o Filho de Deus, que se deu a cada um de nós. Por isso que a cruz ela tem uma importância muito grande diante daquilo que é a obra de salvação que Cristo realiza em favor de cada um de nós. A cruz, que era um sinal de maldição, um sinal de desgraça, se tornou para cada um de nós um sinal de salvação, um sinal da bênção do Senhor. Por isso que Jesus Cristo, quando chama os seus discípulos ao seguimento, ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque não há um verdadeiro caminho cristão sem carregar a cruz. A cruz, ela é esse instrumento ao qual nós mesmos vamos cada vez mais tendo em vista esse caminho de perseverança a Jesus Cristo. A cruz é um símbolo do pecado, mas a cruz é também o sinal de salvação, porque Jesus Cristo abraçou a cruz, carregou a cruz para ser crucificado, e ali estavam os nossos pecados. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, a cruz ela se tornou esse sinal, o sinal de que nós fomos resgatados pelo amor de Deus. Por isso que a cruz é esse sinal do amor. Quando nós usamos a cruz, quando nós carregamos a cruz no peito, nós estamos tendo consciência de que pela cruz nós fomos salvos, porque ali estavam os nossos pecados. Por isso que nós não podemos correr das dificuldades da nossa vida, porque são as dificuldades da nossa vida que são os instrumentos de nossa salvação. São as dificuldades da nossa vida, às vezes aquelas limitações, os vícios que Deus nos mostra e nos dá a capacidade de enxergá-los em nós
Esses sim serão o caminho de salvação para cada um de nós, porque é a luta contra os vícios, contra os pecados, contra todas essas coisas que não agradam a Deus. É essa luta que vem a salvação a cada um de nós. É através dessa luta que nós alcançamos aquilo que é a bênção do Senhor. Por isso que hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, porque a cruz por ela mesma não tem valor algum, mas a cruz com Cristo, essa se tornou esse verdadeiro instrumento de salvação, porque foi por ela, por meio dela, que Jesus Cristo morreu para realizar essa grande obra de redenção da vida humana. E assim, quanto mais nós aprendermos a abraçar a cruz, quanto mais nós aprendermos realmente a olhar para a cruz não como um instrumento de dor, de sofrimento, mas como um instrumento do amor de Deus para cada um de nós, mais nós seremos capazes de experimentar a vida eterna. Porque a cruz, ela também é uma grande escada. Quando nós somos exaltados por ela, nós vamos subindo degraus que vão nos levando e nos aproximando cada vez mais de Deus e cada vez mais do céu. Assim, quando Cristo foi preso na cruz e fez com que o mundo deixasse de olhar para baixo, deixasse de olhar para si mesmo, para olhar e contemplar o céu. Cristo, elevado na cruz, indica o verdadeiro caminho, que é sim a vida eterna, que é o céu, que é o reino de Deus. Por isso que na cruz Jesus Cristo estava com os braços abertos, esses braços abertos que é o símbolo da misericórdia. Por isso que ele foi preso nos seus pés e nas suas mãos na cruz, porque assim também nós precisamos ser presos pelos nossos pés, para que possamos caminhar como ele caminhou. Precisamos ter as nossas mãos presas na cruz para exercer e colocar em prática a mesma vontade do Pai e exercer a mesma missão. Cristo teve o seu lado aberto na cruz. Por isso que nós precisamos também abrir o nosso coração para que sangue e água também corra de cada um de nós, que é o símbolo dos sacramentos, para que possamos sempre nos alimentar, ratificar a graça do batismo e nos alimentar dia após dia da Sagrada Eucaristia. A cruz é a árvore da vida, a árvore de onde pende o verdadeiro fruto, o bendito fruto do ventre de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio à terra, enviado pelo Pai, para exercer na cruz a grande obra do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.